Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Catarina! Olá, Andreia. Estás bem? Sim, estou. Hoje estamos aqui numa companhia especial. Queres apresentar? Então, vou apresentar. Olha, hoje vamos estar à conversa com uma mulher que é co-criadora do projeto GP3S, também coautora do livro com o mesmo nome, GP3S Divórcio Consciente, que nada mais é que a gestão de parentalidade para pais separados. Então hoje vamos conversar com uma mulher empreendedora que também é mãe de 4, e além da sua formação em desenvolvimento infantil e parentalidade consciente, é uma pessoa com a qual nós partilhamos assim alguma área profissional. Está à conversa com a Mafalda Correia. Olá, Mafalda. Olá, Andreia. Olá, Catarina. Olá, Mafalda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a nós por estar aqui. Olha, estou muito entusiasmada por conversar contigo e acho que a Cat também, porque hoje a proposta é falarmos aqui um bocadinho sobre isto que nos une, que para além da amizade e de feitios que se encaixam, é falar aqui um bocadinho sobre a parentalidade não conjugal, não é? É um tema que nos apaixona muito, e falar de parentalidade, seja ela mais consciente, mais tradicional, mais conjugal, menos conjugal, né? Interessa-nos muito falar sobre a parentalidade acima de tudo, não é? Então estou muito curiosa com a conversa que vamos ter hoje e pronto, vamos ver até onde é que isto nos leva. Vamos lá, então. Ed, queres trazer alguma pergunta? Sim, Mafalda, nós sabemos que este tema para ti pronto, é um tema que tu que és apaixonada e que tens-te debruçado bastante e refletido bastante sobre ele. Mas às vezes as pessoas, quando nós falamos da questão de sermos facilitadores de parentalidade não conjugal, e falar-se um bocadinho sobre isto da parentalidade conjugal e não conjugal, nós hoje gostávamos de trazer aqui à conversa um pouco o que é que na tua perspectiva, tendo em conta a tua prática e também o teu conhecimento, se tu achas que realmente existe assim tanta diferença entre uma parentalidade conjugal e uma parentalidade não conjugal. Engraçado. Tu estás a fazer essa pergunta já assim com aquele sorriso, porque nós falamos tanto sobre estas coisas, não é? Que de alguma forma já intuis qual é a minha resposta e como é que eu me posiciono em relação a isso. Ainda assim é super interessante trazermos para o público estas nossas reflexões, porque também nesta dinâmica vamos tendo novas ideias, vamos reforçando umas, se calhar vamos simplificando outras ou vamos descartando outras, e portanto é bom podermos ter esta conversa aqui em conjunto. Em relação, antes de avançar para responder, Catarina, clarificar que nesta nossa conversa vamos assumir que o não conjugal, estamos a falar de pais que se separaram ou que nunca estiveram juntos. Porque há outras formas de parentalidade não conjugal, não é? Há por viuvez, há por adoção de pais e mães solteiras, portanto há outros contextos de parentalidade não conjugal que não implica sempre um momento em que os pais estiveram juntos e depois se separaram, não é? E nisto aqui vamos estar maioritariamente a referir-nos a pais que se separaram, ou que nunca chegaram a estar juntos, não é? Por exemplo, numa relação extraconjugal que deu origem a um filho, ou pessoas que tiveram momentos de intimidade e que geraram um filho, mas que não tinham uma relação propriamente estável e não era uma relação assim assumida do ponto de vista da continuidade da relação deles. Se por acaso, ao longo da conversa, surgir outras hipóteses, tragam-nas, não é? Por exemplo, então e se fosse um pai viúvo, ou se fosse uma mãe que era mãe solteira, pronto,
tragam isso, mas eu neste momento, e aqui em relação ao tema que estão a trazer, vamos imaginar na parentalidade não conjugal, vamos circunscrever esta coisa dos pais separados, está bem? Fica... Ok. Olha, eu acho mesmo que são mais parecidas do que diferentes. E acho que quando a parentalidade funcionava bem, ou o par parental funcionava bem quando estavam juntos, muitas vezes depois de separados vão continuar a conseguir manter esse nível e esse estilo de interação e de parentalidade, a maior parte das vezes. Quando as coisas corriam muito mal, em que a relação parental e a relação conjugal estava muito pouco saudável do ponto de vista emocional, do ponto de vista da comunicação, da ligação, vai acontecer também tendencialmente, quando se separam, manter esse tipo de padrão e, portanto, as coisas continuarem num nível de interação e de relação um pouco interessante para o desenvolvimento das crianças e, na verdade, para o desenvolvimento do adulto também. Os adultos continuam-se a desenvolver, nós falamos pouco nisso, caso é um tema bem giro, no desenvolvimento do adulto. E, portanto, a separação pode vir reforçar padrões que estavam pouco saudáveis, ou pode ser a oportunidade de os reformular e pô-los a funcionar melhor. E em relação aos saudáveis, a mesma coisa, pode ser uma oportunidade de os ainda otimizar mais e das pessoas poderem estar bem nesta nova reorganização da família, ao contrário, vir a fragilizar e perder-se um bocadinho a qualidade que se tinha anteriormente. Agora, tem mais a ver com o que nós fazemos com isso do que propriamente com as coisas em si mesmo, essas diferenças. Eu gosto mais de olhar para as semelhanças do que para as diferenças, deve ser aqui um defeito meu, ou então tem a ver também com, na verdade, a minha experiência pessoal, eu vivo simultaneamente as duas parentalidades, e talvez por isso eu tenha muito reunido em mim as duas versões de ser mãe, e eu não noto assim tanta diferença, noto diferenças, mas não tem tanto a ver, eu nem sei Quando olhas explicar. para a relação e para a pessoa que tu és na relação com os teus filhos, Exato. com um pai com o qual tens uma parentalidade não conjugal e com um pai que tens a parentalidade conjugal, não notas assim tanta diferença. Não, Mas nem se na calhar, relação que eu estabeleço com os miúdos. mas e com os progenitores? Sim, aí É sim, diferente. claro que é diferente, não é? Até porque sim, é diferente. Aí Isto está pronto. relacionado com o que tu estavas a dizer há pouco, que tem a ver com como é que cada um está, mesmo, mesmo não estando numa relação, não é? Como é que numa relação conjugal, a relação entre dois adultos e mesmo a forma como a pessoa está individualmente é que tem muito impacto na forma como exerce, não, na forma como está na parentalidade. Exato. Não é? Sim, olha, portanto, aqui para contextualizar quem não conhece, eu tenho 3 filhos de uma relação anterior, não é? São os meus 3 filhos mais velhos e tenho um mais novo da relação atual com quem estou. Estou aqui, disso ainda porque estava aqui a imaginar. E eu vivo esta parentalidade em simultâneo, porque os miúdos vivem todos comigo, não é? E, portanto, simultaneamente sou mãe de filhos de quem estou separada do pai e de um filho quando estou junto do pai. E eu, de facto, não noto tanto essa diferença, mas na relação com eles, tens toda a razão, André, na relação com os pais, sim, noto diferença. Noto diferença atualmente, estou separada de um e não estou separada do outro, mas se eu me reportar e fazer uma coisa que não tem interesse nenhum fazer, mas que inevitavelmente acontece, é, ok, mas eu quando estava com o pai dos mais velhos, como é que era a nossa relação? E consigo comparar com a relação que tenho com o pai do filho mais novo. São relações bastante diferentes, mesmo quando eu estava junto São pessoas diferentes, porque são pessoas os três, não é? diferentes. Exato. Até a Mafalda de agora é diferente da Mafalda. Exatamente, sim, eu não sou mesmo a Mafalda também, e noto isso também, às vezes, né, vejo que, olha, de facto isto não acontecia, eu não fazia desta forma noutra relação, eu não tinha este valor, ou isto para mim não era assim tão, ou não, naquele momento, eu, olha, não quis saber. Vou-me dar a carta branca, até porque estou vestida de branco, para quem só está a ouvir e não está a ver no YouTube, vou-me dar a carta branca para fazer um bocadinho advogada do diabo. Ok. Que é, em que medida é que a relação entre esses adultos, não é? Esses dois progenitores, pode ou não influenciar a forma como vivemos e estamos na nossa parentalidade? Sim. Isso tem influência?
numa enorme medida, sobretudo se não tivermos consciente do quão interrelacionadas elas podem estar. Se tivermos essa consciência, podemos conseguir ter mais cuidado e não deixar que uma contamine a outra. Nos dois sentidos, não é? Porque às vezes por questões de parentalidade contaminamos a nossa conjugalidade. E o contrário, às vezes por questões de conjugalidade contaminamos a nossa parentalidade. Quanto mais conscientes estivermos dessas interações, mais facilmente podemos flexibilizar e ajustar o nosso comportamento para evitar que isso aconteça, sobretudo quando tem interesse que se evite. Outras vezes é o contrário, outras vezes de alguma forma vamos aproveitar, olha, já que uma promove a outra, pode haver momentos-chave em que utilizamos uma para ajudar a outra, a alavancar a outra. Não me parece que isso seja, parece-me que até pode ser bastante positivo, não traga problema nenhum de maior, a não ser quando é usado de forma abusiva, não é? Enquanto eu, através da minha relação conjugal, tento muito conseguir influenciar o meu companheiro na sua parentalidade através da relação que temos que é entre nós, não é? No fundo aquilo vira uma coisa meio manipulatória, em que através da relação que eu tenho contigo enquanto meu parceiro, vou tentar controlar o teu comportamento enquanto pai ou enquanto mãe. Isto são fenómenos pouco saudáveis de acontecer, tá? Quando usamos isto de forma saudável, equilibrada, se calhar até clara, não é? Quando eu abraço o meu companheiro e lhe dou beijinhos naquele momento a dizer vá lá, vá lá, vá lá, porque quero muito que ele adira a uma sugestão minha qualquer em relação a um projeto parental, estou de alguma forma a usar a minha relação com ele para incentivar a estar mais receptivo. Mas isto é feito de forma clara, é feito de forma até lúdica, e ok, não é? E os dois depois responsabilizamos. É bem diferente de andarmos a fazer isto de forma muito continuada e manipuladora e dissimulada, sobretudo dissimulada, não é? Mas sim, elas interagem uma com a outra. Olha, indo pela tua proposta, que há muito mais semelhanças entre uma parentalidade conjugal e uma parentalidade não conjugal, que semelhanças são essas que às vezes do ponto de vista social, não é? E nós enquanto sociedade achamos que é diferente e que no fundo não é assim tanto, não é? Estou aqui a pensar num exemplo. Às vezes na escola é recorrente os miúdos terem problemas ou entrarem em conflitos e quando há a coisa da separação ali no meio, parece que muitas vezes um comportamento da criança é categorizado seguindo essa etiqueta da não conjugalidade. Os pais estão separados, já está na semana de um ou está na semana do outro, ou pronto. E enquanto são um casal, uma criança pode apresentar o mesmo comportamento, os mesmos desafios, mas isso não é colocado em causa. Exato. Socialmente nós aprovamos muito mais uma criança e o seu comportamento criada num contexto conjugal do que num contexto não conjugal. Então, e que semelhanças são essas que às vezes nós socialmente julgamos como diferenças? Olha, pegando aqui na diferença que apontaste, que eu acho que é a grande diferença, não é? É mesmo essa, que é, espera-se, há uma expectativa que crianças criadas numa família em que os pais se mantêm enquanto casal, é uma criança que tem um privilégio do ponto de vista do desenvolvimento emocional e cognitivo e tudo mais, e social, não é? Enquanto que uma criança criada num contexto familiar em que os pais não são um casal, tem uma desvantagem à partida social, emocional, cognitiva e tudo mais. E isso parece-me que esse é não só um grande mito, como uma grande expectativa, que essa sim vai condicionar imenso a forma como nós vivemos a nossa parentalidade e como os outros veem e acolhem a nossa parentalidade. No exemplo que tu estavas a dar, não é tanto que se aceite melhor o comportamento da criança, se calhar aceita-se mais ou menos igual, mas vai-se explicar o comportamento à luz de coisas diferentes. Na criança que tem os pais separados, o que explica é a separação dos pais, ou seja, a relação entre os pais, no fundo. Na criança que tem os pais... perde-se o foco do qual é a necessidade da criança através daquele comportamento, não é? Exatamente. Enquanto na criança que os pais estão juntos, dificilmente, ou é menos provável que se aponte o problema ao facto de eles serem um casal e estarem juntos e continuarem casados, se estiverem casados, união de facto, o que for. Mesmo que esse seja o problema. Mesmo que esse seja o problema. E na verdade, às vezes é. Tal como na verdade, às vezes o problema da outra criança que tem os pais separados também pode de facto ter a ver com a separação. Não é? Sim, mas se calhar retira um pouco a questão da curiosidade, não é? Do tentar perceber, do foco na criança,
isto pode ser um impacto, não é, que a não conjugalidade pode trazer para a criança, que é minimizar um pouco aquilo que a criança poderá estar a passar ou estar a sentir quando se foca na relação dos pais, não é? Porque muitas vezes, dos dois adultos, porque muitas vezes os pais, era o que tu estavas a dizer, não significa que a criança esteja a crescer num ambiente mais promotor do seu desenvolvimento emocional, estando os pais juntos, depende muito da relação dos dois adultos. Isto socialmente é que leva-nos a olhar para aquela questão como algo de causa e efeito, não é? Retirando a possibilidade de olhar para outras alternativas ou para outras questões que poderemos não estar a olhar. Exato, outros contributos, não é? Outras coisas que estejam de alguma forma a levar o comportamento da criança. É exatamente isso, acho que essa provavelmente é uma das grandes diferenças, Catarina, e tu anunciaste bem, que é o ficarmos mais condicionados e afunilados a olhar para uma criança de pais separados como se todos os problemas dela tivessem a ver com a separação dos pais. E ao contrário das crianças que têm os pais juntos, olha-se menos para a relação dos pais, também pode estar a afetar o desenvolvimento da criança, mas põe-se menos o foco aí e põe-se mais o foco noutros fatores, nomeadamente na própria criança, e é por ter personalidade tal, ou por ter uma questão de desenvolvimento outra, não é? E essa é uma das grandes diferenças e tem a ver com esse mito e com essa crença de que um contexto é mais favorável do que o outro. Também parece, tem a ver com um outro mito, entre marido e mulher não se mete a colher, e isto ainda está muito metido dentro de nós, quer queiramos, quer não. Enquanto quando já se separaram, já não são marido e mulher, já metemos a colher à vontadinha, não é? E vale quase tudo, não é? Entre pais separados é muito mais fácil vermos os profissionais a serem muito assertivos e às vezes intransigentes no comportamento que devem ter. Não é? Assumindo muito ali o ónus da responsabilidade de como é que aqueles pais devem viver a sua parentalidade. Porque há receitas certas, há coisas certas e coisas erradas. Nos pais, o ideal. Há o ideal, exatamente. E também acho que no nosso subconsciente corre a ideia de que se vocês falharam, não souberam manter um casamento, não souberam manter uma relação e, portanto, são um bocadinho menos agora pais. Precisam de orientação. E precisam de É orientação. para não estragarem isto também. Exatamente, pronto. E eu acho que isto é uma coisa que ainda está no nosso subconsciente. Gosto dessa proposta de mitos, acho que é uma boa proposta para seguirmos aqui. Olha, um mito que eu, por exemplo, tenho em relação à parentalidade não conjugal é que às vezes parece ser mais fácil quando ela é conjugal. É um mito que eu tenho. E pensando agora assim, mas porquê é que tu achas que a não conjugal é mais difícil, Andreia? E a primeira resposta que me vem é porque tem mais variantes, ou seja, tem mais pessoas envolvidas no processo, e eu acho, tenho um mito, aqui não só não conjugal, mas também conjugal, tenho um mito de que quando os pais são um casal, os dois têm um bocadinho mais Abertura. Responsabilidade da educação da criança só neles os dois, mais centrada neles os dois. Enquanto que na não conjugalidade, se ambos os adultos refazem a sua vida e depois entra um padrasto, entra uma madrasta, ou os avós assumem um papel diferente na educação das crianças, não é? Há aqui mais variantes que podem influenciar a parentalidade de uma mãe, de um pai e na relação com o seu filho. Não sei se isto é mito ou não, mas quer dizer, não sei se é verdade ou não, sei que é um mito que eu tenho em relação a isto. Portanto, podemos derrubar. É assim, que há mais variáveis, parece-me que sim, não é? Concordo contigo, olhando para a análise que estás a fazer, concordo perfeitamente contigo. Se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, já tenho dúvidas, até porque se pensares como é que nós, ancestralmente, criávamos as nossas crianças, não era em dia das fechadinhas de pai e mãe com o filho. Não é? Eram em coisas muito mais abertas, comunitárias, com mais pessoas envolvidas, mais adultos envolvidos, mais crianças envolvidas. Era uma rede maior de pessoas a criarem crianças. E não tanto nesta coisa que nós fazemos agora, que parece-me menos natural para a nossa espécie, fechados aqui em cubículozinhos em que é só eu e tu e os nossos filhos. Portanto, nesse sentido, do ponto de vista do que é a nossa história evolutiva, provavelmente esta abertura toda maior é-nos mais natural e talvez até mais saudável. Porque também temos mais recursos,
temos também pessoas com quem partilhar mais essa responsabilidade. Por outro lado, claro, traz mais fatores de perda de controlo, de Até porque essa rede observação. de apoio, na primeira versão que estavas a propor, estamos numa aldeia, provavelmente serão as pessoas com quem partilhamos maior intimidade, não é? E provavelmente nesta nova versão, com mais variantes, nem sempre essas pessoas são pessoas com as quais nós vamos ter mais intimidade. Porque nós não queremos, porque se quiséssemos também podia ser Uhum. possível. A verdade é que a maior parte de nós, por depois ter essas dificuldades, esses mitos também, ter essas crenças, também está pouco aberto à hipótese de se relacionar de forma mais íntima com a família que vai crescendo noutras direções. Uhum. Não é? Porque há alguns exemplos, não há muitos, não é? Mas há alguns exemplos de pessoas pais separados, reconstruíram cada um, ou reorganizaram cada um a sua vida com outros pais, e portanto é uma família muito alargada, com já vários... As tais blended families. As tais blended families, não é? Com já várias ramificações da família, e que conseguem ter essa relação de apoio, de rede de apoio. São poucos, porque isto é preciso uma maturidade emocional brutal para conseguir, e autoconhecimento, autorreflexão, a ter um foco muito claro de como é que isto vai ser vivido e porque é que querem viver isso dessa forma, mas já vai existindo, já se vai vendo. Portanto, essa é uma possibilidade, nós podemos não nos querer abrir a ela e dizer, está bem, isso é uma possibilidade, mas uma fala muito lindo, Ou eu é não uma estou para aí virar. possibilidade para muitas pessoas, mas se calhar não é a mais possibilitadora neste contexto em que eu vivo. Imaginando que cada pessoa tem a sua parentalidade, seja ela conjugal, não conjugal, ou noutros contextos como já falámos aqui, e nem todas as possibilidades servem melhor todas as famílias, não é? Claro. Algumas possibilidades serão melhores dependendo da família, dependendo das crianças, dependendo dos adultos que estão inseridos nessas dinâmicas, não é? Sim, sim. Sim, é isso, mas isso é sempre verdade. Isso é Sim, uma sim, estava aqui a verdade. pensar num caso em que os adultos têm uma dinâmica bastante conflituosa. Se calhar não é o ideal Se calhar promover não essa é, blended family. exatamente. Se calhar nesse caso a separação pode ser um ótimo contexto para se conseguir de alguma forma refriar e conter essa agressividade ou essa dificuldade na relação, e as crianças terem momentos em que não precisam estar sujeitas a ela, não é? Enquanto se depois houvesse uma continuidade na relação via querermos estar todos muito ligados e criar a tal rede, vai fazer, dar continuidade a esse tipo de interação, e as crianças continuarem, as crianças e o outro adulto, continuar sujeito a isso. Acho que sobretudo, vale a pena quando nos separamos e quando decidimos que de facto a conjugalidade já não é o melhor contexto para nós, enquanto mães e pais, e para os nossos filhos. Ok, então se não é o melhor contexto, e se o melhor contexto eu acredito neste momento que é a separação, o que é que eu vou querer criar a partir daí da separação? E esta é a nossa proposta, e este é o sítio onde nós queremos estar com as pessoas para poderem fazer essa tomada de decisão. Daí o divórcio consciente. O divórcio consciente tem exatamente a ver com essa possibilidade e esse momento de vamos reorganizar a vida porque decidimos que esta não é a melhor resposta para a nossa família e que a melhor resposta é uma separação. Então como é que queremos viver a partir daqui? E isso é muito importante, porque no momento de separação, por ser tão disruptivo emocionalmente, ficamos com muito menos capacidade, o stress diminui a nossa capacidade de resposta, não é? E quando estamos com muito medo, começamos a tomar decisões do curto prazo e do curto prazo e no imediato. E a nossa proposta enquanto facilitadores é poder estar nesse momento com as pessoas, diminuir o tempo de medo, diminuir o tempo de stress e de reatividade, e ajudá-las a partir daí a fazer uma verdadeira mudança. Porque senão a única coisa que acontece é uma separação. Mas tudo o resto mantém-se, os padrões de comportamento mantêm-se, os padrões de relação mantêm-se, e portanto aquilo que seria a vantagem não chega a acontecer. E essa é a nossa proposta e é o nosso mundo, não é? É aí, é nesse sítio que nós podemos intervir e ajudar as famílias a terem um novo projeto de vida e familiar, que pode passar por, ok, então vamos lá criar a nossa rede, como pode passar, olha, vamos lá separar de forma bem clara o que é uma vivência de um, o que é a vivência do outro, vamos criar aqui limites que nos protejam a uns e a outros. E sim, pode ser preciso uma coisa ou pode ser preciso outra. Porque
o que nós estamos a querer também aqui trazer um pouco para a discussão e para as pessoas que nos ouvem também perceberem é que realmente os desafios na parentalidade surgem, quer a gente esteja com o pai, não é? Quer a gente esteja em relação, quer a gente não esteja em relação. E que o que é importante, ou aquilo que pode trazer alguma diferença, é nós estarmos conscientes da forma como queremos estar na relação com os nossos filhos e como é que queremos viver esta parentalidade. Porque realmente desacordos, discordâncias, eles também vão surgir se nós estivermos em casal. Aqui o que pode ser ou não de uma certa forma amortecedor é a relação de casal, que se houver aqui algum, não é, o foco também no manter esta relação saudável, isto pode amortecer algumas questões da parentalidade. Algumas divergências. Não é? Algumas divergências. Pronto, e por exemplo, não é, no meu caso em específico, eu estou a viver uma parentalidade conjugal, mas nós temos estilos parentais diferentes. Surgem sempre algumas divergências. O foco em nós querermos em estarmos na relação de casal e com o foco que ela se mantenha saudável, faz com que se calhar a gente resolva estas divergências de uma forma diferente se nós já não estivéssemos minimamente preocupados com esta relação. E às vezes, é o que tu estás a dizer, quando se nos separamos, se o foco for manter a relação, não é de casal, mas a dos adultos na mesma saudável, isto pode ser amortecedor ou não destas divergências que também vão surgir, que vão continuar a surgir, porque elas já surgiam antes, não é? Vão continuar a surgir. Exato. Aqui é um pouco, lá está, a relação dos adultos, estar mais consciente de que tipo de relação é, também pode ajudar. Achas que, porque lá está, é aquilo que tu estavas a dizer, pode não ser, não tem que ser de amizade, nós já temos vindo a falar sobre isto e vocês no vosso podcast também já têm partilhado isto, a relação entre os dois adultos não tem necessariamente que ser de amizade, mas estarem os dois conscientes do tipo de relação que têm, o foco realmente na parentalidade e na relação com a criança. Isto vai acontecer sempre, quer estejam juntos, quer estejam separados. Queres-nos partilhar mais semelhanças que tu achas que existem? Olha, acho que podemos partir, então e se partíssemos aqui de quais costumam ser os desafios na parentalidade, não é? E quando são bem resolvidos, que a parentalidade pode correr melhor e de forma mais satisfatória para todos os elementos, e quais são, nesses desafios, as fragilidades das famílias que têm os pais separados, não é? E as potencialidades. Sim. Podemos fazer aqui um bocadinho uma coisa e outra. Olha, o primeiro que eu tinha pensado propor-vos é exatamente aquilo que vocês já estão aqui a trazer, que é conseguir separar a relação conjugal da relação parental, não é? Da relação entre pais. E quando as pessoas se separam, pode ser mais claro essa separação de uma relação e de outra. O que pode ser uma vantagem, porque deixa de haver a tal contaminação, não é? De uma relação contaminar a outra, mas também pode ser uma desvantagem quando uma das pessoas, ou ambas, não conseguem deixar ir a relação conjugal, não conseguem, ainda estão muito ligados um ao outro, podem não se amar, podem já não querer estar juntos, mas continuam muito ligados um ao outro via a relação conjugal que tiveram, ou que queriam ter e nunca chegaram a ter, mas a verdade é que continuam ligados por essa relação. E quando estão separados, já não faz muito sentido essa discussão e essa conversa, de maneira que acabam por dissimular aquilo que são as suas questões de conjugalidade através da parentalidade, que ainda é a única coisa que os une. E isso pode trazer mais confusão aqui a isto que é a separação da relação conjugal da relação parental, que é uma dos sinais de saúde nos casais ou nos pais que estão a co-criar, a co-educar, a conviver com os seus filhos, não é? E portanto, essa pode ser uma desvantagem, pode ser uma vantagem, quando é bem clarificado, olha, agora deixamos de ser um casal, portanto, conjugalmente não temos nada a ver com o outro, fechamos isto, vamos só relacionar-nos como pais. Isto pode ser maravilhoso, pode ser pode ser um salto quantitativo e qualitativo na forma de estarem na sua parentalidade.
Pode ser bastante Porém, organizador. pode ser muito organizador. Porém, se não for bem utilizado e se deixarmos vir ao de cima essas questões de conjugalidade que ficaram por resolver, Uhum. vai contaminar de forma mais dissimulada e, portanto, Sim. ainda pior, no sentido em que é menos claro do que numa relação de casal, em que os pais estão juntos. Portanto, eu acho que aí temos a tal vantagem e tal desvantagem. Porque é que é tão importante clarificar e E vivermos... aqui surge também um mitozinho, que é os casais que se separam já não têm uma relação, Pois, isso não é um é? mitozão. É um mito, porque É, eu vejo muitas pessoas que estão no caminho da sua parentalidade, às vezes até numa parentalidade que se quer consciente, ou seja, que se reflete, que se questionam, que se colocam em causa, mas ainda não têm consciência do quão dentro da relação estão, ou continuam a estar com outro progenitor, e não necessariamente no quesito parentalidade, não é? exato, Então isto é um mito, que os pais separados já não são um casal. exato. Alguns continuam a ser um casal, seja porque se querem relacionar bem, outros porque continuam-se a relacionar muito mal. Exatamente, sim, sim, mas estão em relação, não é? E Sim, estão numa estão em relação às vezes emocionalmente muito Forte. intensa, não é? Uhum. Tal como há um mito de que os pais que estão casados estão sempre em casal. Nós também Estão sempre em conhecemos relação. todos pais casados que já não são casal há muito, 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 muito tempo, ou que nem sequer nunca foram, portanto, também é um Uhum. mito, não é? Essa ideia. Porque é que é tão importante esta clarificação dos papéis? Primeiro, para não haver essa contaminação do idoso, e por outro lado, para as próprias crianças não se sentirem responsáveis pela relação, porque quando andamos a mascarar os problemas de conjugalidade, os problemas de parentalidade, as crianças vão assumindo que tem a ver com elas os problemas que os pais têm. Porque a Uhum. discussão é sobre elas, não é? A discussão é sobre a sua rotina, é sobre as decisões da sua vida, é sobre as compras da roupa, é sobre as atividades extracurriculares, é sobre... E, portanto, parece que tem a ver com a criança e ela começa-se a sentir, no fundo, é o objeto e o motivo da discórdia entre os pais. E não consegue, não tem maturidade muitas vezes suficiente para perceber que aquilo é uma dissimulação de um problema que está de base, que é entre os pais e não tem nada a ver com a criança. Mas é fácil isso acontecer. Outra coisa, quando isso não é claro, a relação conjugal versus relação parental, e quando um dos progenitores, entretanto, sai, porque se separaram, não é? É criado um género de um vácuo, de um vazio, e, portanto, a relação conjugal fica assim meio desequilibrada porque ficou só um elemento. E se não estivermos bem conscientes destas dinâmicas, pode acontecer um dos filhos ocupar o Ocupar lugar esse lugar. do progenitor que saiu. E Mafalda, diz-me de forma específica uhum. o que é que seria isso, não é? O que comportamentos ou que exemplos é que poderíamos usar para ilustrar esta alteração de lugares e papéis, que é o Esta filho parentificação, não que é? perante a ausência do outro progenitor assume o lugar do mesmo, Uhum. muitas vezes até em relação, caso haja irmãos, mesmo até em relação aos irmãos. Exato, exato, pode ser de uma forma muito completa, pode ser na relação com o progenitor que ficou, assumindo um género de um lugar conjugal com o progenitor, e Uhum, em de relação aos companheiro, de irmãos companheira. de pai ou de mãe Uhum. dos irmãos. Assim, a forma mais clara de se perceber isso é quando tens uma criança que está a cuidar do pai ou da mãe, do outro progenitor, não é? Está preocupada, está ocupada a arranjar estratégias e a assegurar-se de que o pai ou a mãe estão bem, estão serenos, estão satisfeitos, sentem-se acompanhados, que não têm carências afetivas. Portanto, no fundo, a criança está, invertem-se os papéis. Em vez de ser o Pai, progenitor a cuidar das necessidades da criança, está uma criança a cuidar das necessidades do progenitor. Isso vê-se com essa hipervigilância da criança, não é? Essa tentativa de chegar ao adulto e de satisfazer as suas necessidades, às vezes são muito emocionais, outras vezes são a própria companhia, de acompanhar a fazer coisas que não são bem da sua atividade, não é? Sei lá, estar muito Ou tempo a no ter cabeleireiro, conversas que se calhar ou a ter conversas não que eram não... para a idade, mas tomadas Exatamente, de decisão, por serem chamados a exemplo. tomadas de decisões que não têm a ver com não têm a ver com a sua vida, nem com o seu nível de maturidade. ou serem convidados para o lugar de ouvintes da mãe ou do pai,
em relação ao outro progenitor, não é? Sim, sim, para partilhas que de informação que não têm a ver com a relação entre progenitores e não com a relação com a criança. E, portanto, a partir do momento que a criança começa a ocupar esse sítio, sim, isso são tudo exemplos de parentalização. Uhum. Não é? E E depois isso começar a tomar acontece conta só no não conjugal? Não, acontece em ambos. Acontece em ambos. Porque é que é mais fácil e é uma fragilidade nas famílias que estão separadas? Pelo tal vácuo que se pode acontecer. Mas lá Porque está. fisicamente há ali uma ausência, pelo menos Exato. em alguns dias, não é? Sim. E os sistemas tendem-se a Fisicamente ali. ajustar, não é? Os sistemas tendem para a homeostasia, não é? É quando há assim uma perturbação, tenta-se reorganizar para voltar ao equilíbrio. E se o desequilíbrio foi causado por uma ausência, é natural que algum dos elementos vá ocupar esse espaço. E pode ser uma criança ou um adolescente. E é preciso ter esse cuidado de evitar que isso aconteça, porque não é nada saudável para uma criança que começa muito cedo a deixar de cuidar das suas necessidades e, sobretudo, a deixar de viver o que é ser cuidada, para andar a cuidar, vai ter, no futuro, pode vir a ter muitas dificuldades em respeitar a sua integridade, em satisfazer as suas necessidades, em criar ali um fundo emocional, não é, protetor para as relações vindouras. E, portanto, isso pode ser muito desgastante e muito perturbador. Para a própria aprendizagem também, porque estamos com uma criança com menos disponibilidade cognitiva para aprender, para se desenvolver, porque está preocupada a tomar conta de um progenitor e num papel que ainda não está preparada para exercer. E, portanto, perde a disponibilidade para aquilo que é a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento. É mais fácil nas famílias separadas, mas também acontece nas famílias que os pais não estão separados. E agora estás a falar dessa resposta, não é? Do ir para o cuidador, que é uma resposta perante um fator de stress, não é? Aqui há uma ausência, a nossa dinâmica familiar alterou-se, inconscientemente a criança e o adulto fazem essa reorganização, não é? E se o adulto não está consciente do que é que está a acontecer, muitas vezes até reforça essa parentalização da própria criança. Mas nem sempre a criança vai para o agradador. Às vezes é uma criança que pode ter mais tendência ao entorpecimento, à paralisação, porque está a ocupar o seu tempo e a sua energia também com isso, não é? De cuidar do progenitor com quem está e não se focar ou na escola, ou não se focar na relação com os amigos, ou não se focar no que uma criança naturalmente se focaria, não é? Sim, as crianças vão mais para o entorpecimento, têm mais a tendência de, mais do que propriamente parentalizar, embora seja uma forma também menos ativa, mas ficam muito a andar em pezinhos de lã, com pelo menos ter o cuidado de não prejudicar nem perturbar, não é? Essas crianças que vão assim mais para a paralisia, é mais do deixa ver se eu não me mexo, se Deixa-me não fazer de estrago morto. nada, deixa-me ficar invisível, a ver se não estrago nada. E isso deixa as crianças muito, muito alerta. Muito alerta, e se disponibiliza imenso também, lá está, para os seus assuntos, para aqueles que são os temas do seu desenvolvimento, e que aí é que devia estar o foco. E estou no foco de fazer-me transparente, fazer-me invisível, fazer-me fácil de levar, não é? E portanto não posso expressar quem sou, não posso expressar a minha energia, as Não minhas posso trazer dúvidas, a minha zanga. porque já tem muitos desafios, não é? Exatamente. Eu acho que aí pode ser também uma coisa de parentalização, mas acho que é menos, é mais esta de apagamento, não é? E que pode ser uma resposta que passa despercebida, e as crianças parecem tão bem, e podem estar a desenvolver questões emocionais e de saúde psíquica tramadas, e passa muito despercebida, essas crianças passam muito despercebidas. Ao contrário das crianças que vão muito para a zanga, que muito para o comportamento mais expressivo, não é? Expressar mais a sua zanga, a sua irritação, as suas indignações, exigir mais, pedir mais. Isso às vezes é uma forma da criança também tentar ativar os pais. Geralmente os miúdos fazem isso, os pais estão mais deprimidos. Fazem muito isso também para ativar os pais, para também depois puxar para a responsabilidade, para pais mais evasivos, não é? Pais que Se calhar até emocionalmente estão mais fortes do que os... pelo menos estão na luta, estão na luta e estão a querer que as coisas aconteçam, estão a querer manter vivo em si qualquer coisa, não é? E geralmente são coisas assimétricas, quando um pai vai muito para esse estado letárgico,
a criança sobe mais o tom, não é? Quando o pai sobe ou a mãe sobe muito o tom, a criança tem tendência a baixar mais e a ir ela mais para dentro. Mas enquanto estão na luta, é um sinal ainda de saúde psíquica e de vontade e de energia para continuar. E, portanto, ao contrário do que parece que estão menos bem, são os que podem estar ainda com mais energia. Mas Porque isto socialmente nós preocupamos-nos mais, não é? com quem No geral. perturba. Pois, isso. Uhum. Também Sim, é um mas alerta. aí acho que entramos num campo um bocadinho mais das dinâmicas saudáveis entre pais e filhos, independentemente dos pais estarem casados ou não, Exato. do que propriamente neste contexto da parentalidade, se é conjugal ou não conjugal. Porque tudo isto que descrevemos agora da parentalização, do ir para mais o entorpecimento, de procurar essa invisibilidade, não é? Quase como que, ok, eu não vou ser mais um dos vossos problemas. Uhum. Eu acho que pode acontecer tanto em pais casados, ou juntos, ou em conjugalidade, como em pais que estão separados. Aqui, o que estávamos a propor no início desta conversa era que pode ser realmente uma fragilidade das famílias, que também pode ser uma potência, mas pode ser uma fragilidade das famílias não conjugais, da parentalidade não conjugal, quando esta ausência física de um dos progenitores promove, então, é o promotor desta dinâmica. Esta dinâmica não existia enquanto eram um casal e passa agora a existir quando deixaram de o ser. É uma resposta a esse stress que é a separação. E pode ser uma Isso é uma resposta. resposta, stress, desculpa, André, Não faz mal, sim, não, complementa-me. é uma resposta ao stress quando não existia e passou a existir, e em princípio vai acabar por desaparecer, porque é uma resposta ao stress, as pessoas a seguir ajustam-se e aquilo vai acabar por desaparecer. E portanto é uma resposta saudável, e é saudável porque é transitória e é adaptativa. Deixa de ser saudável quando é continuada no tempo e quando começa a ser desadaptativa. E isso é importante se olhar. Os que mantêm esse padrão é porque geralmente a resposta não é assim tão adaptativa, nem é assim tão aguda ao stress. Ela já lá estava semeada antes. Podia estar mais encapotada, estávamos todos menos atentos, mas já lá Estou estava de aqui a alguma pensar num forma. exemplo específico. Sei lá, uma criança que dormia no seu quarto e os pais, obviamente, enquanto casal, dormiam juntos. Mas agora, como estão em casas separadas, a criança ocupa esse lugar de dormir com os pais. Deixa o quarto onde estava, a dormir já sozinho e volta para o quarto com os pais. E este dormir com os pais não é temporário, isso prolonga no tempo, não é? Deixou de ser uma resposta àquele momento específico de stress e virou um novo comportamento. Não sei se há mais exemplos para além deste Há imensos, há que se imensos. possa acrescentar, mas seria tipo isto? Isso é um dos exemplos. Agora, claro que agora, se começarmos aqui a ser muito picuinhas, André, podemos dizer, olha, depende da idade, que se fizeres isso com uma criança com 9 meses ou 10 meses, um ano, se calhar, há muitas pessoas que já optam por fazer o co-sleeping, não é? E podia ser um dos progenitores que não queria que isso acontecesse e agora que estamos separados, eu posso fazer isto porque está ok para mim. Pode ser isto e, portanto, em si mesmo não tem nada de patológico, mas pode não ser isso, pode ser de facto ocupar de um espaço que não é o seu. E muitas vezes por necessidade da criança, muitas vezes por necessidade do adulto, não se quer ver sozinho na cama, não é? Quando a resposta, isto é outra pista, se a resposta é para responder às minhas necessidades de adulto através da criança, vamos lá ver o que é que se passa para aqui. Se é uma resposta à necessidade da criança para fazer esse movimento, eu até posso acolher numa determinada fase por estarmos em stress agudo e depois eu próprio começo a ajudar a criança a voltar para a sua resposta, que era mais natural e que é mais adequada para si. Tem mais a ver como é que o adulto se sente perante isso. Quando está a satisfazer as suas próprias necessidades, pode, em princípio, não é um bom sinal. E são coisas que já podiam estar lá semeadas de alguma forma. Ok, não ia para a cama do pai ou da mãe, do pai e da mãe, mas se calhar um deles dormia na cama da criança. E só ao meio da noite é que mudava para a sua. E, portanto, já se estava a desenhar esse comportamento, mas estava a passar despercebido. Agora, como dorme na cama, passa a ser mais evidente. Certo, Okay. faz sentido. Outro ponto de importância na relação entre os pais, não é? Que pode trazer mais saúde ou menos saúde à relação de parental, é esta capacidade de largar o passado.
né? Pais que ficam muito agarrados ao passado, muito agarrados a acontecimentos anteriores, a dificuldades que se teve, ou situações muito adversas que viveram, ficam muito agarrados à sua história, né? Pais, imagina que para poderem ter a sua relação tiveram que romper com a família, e que a família não aceitava a relação, ou que passaram pela perda de um filho, ou que passaram por uma situação de infidelidade e conseguiram superar aquilo e mantiveram-se, mas como casal, mas depois ficam agarrados à história, não é? Isso geralmente não promove nos pais a disponibilidade para continuarem a viver a sua conjugalidade quando estão juntos, ou a parentalidade e a sua relação interparental quando se separam. Saber deixar ir o passado, resolver o passado e deixá-lo ir é super importante. Não é deixar ir sem o processar, é deixar ir depois de processar e depois de aceitar e deixar ir. As pessoas ficam sempre muito no discurso do passado e têm de estar agora no presente. Vamos lá viver agora, vamos lá decidir agora, e continuam muito baseados no passado. É um desafio enorme, é um pedregulho enorme na comunicação e na tomada de decisões. Quando os pais estão separados, quando os pais se separam, lá está, quando decidem, olha, para nós, para a nossa família, vai ser melhor vivermos num contexto de separação. Portanto, vamos terminar a nossa relação. Pode ser um ótimo momento para conseguir fazer um balanço e fechar ciclos e deixar isso passar de arrumadinho. E, portanto, isso é potenciador, não é? É promotor ou pode ser promotor de uma maior saúde dentro da família. O que acontece muitas vezes, e vamos repetir, é que as pessoas trazem e ficam agarradas ao passado na mesma, porque no fundo o passado é aquilo que mantém ligado ao outro. Porque nós no presente já não temos relação que não seja parental. Então eu vou manter agarrado ao passado, é uma forma de manter agarrado a outra pessoa, ou da outra pessoa se manter agarrada a mim. Portanto, o deixar ir. Pronto, nas famílias que os pais estão juntos, pode ser mais difícil fazer isto, porque não há essa quase que concretização física do acabou agora, vamos fechar um ciclo. Nos pais que separam, há esse momento que pode ser. Não é? Mas não é em termos da relação em si, porque ela não acabou, mas às vezes é conversas ou discussões que tiveram e que estão sempre a vir à tona, não é? O passado está sempre a fazer-se presente. Exatamente. E portanto não nos permite viver o presente, estamos continuamente a viver o passado. Né? E um exemplo disso, queremos tomar uma decisão em relação a uma atividade extracurricular e não tomamos a decisão e não digo que sim ou que não concordo ou deixo de concordar, porque continuo a trazer para a conversa aquela vez que tínhamos combinado começar a natação e nunca foi, não é? Ou porque eu queria muito e disse sempre que eu queria era a natação e tu agora queres é o ténis. Mas a natação, eu sempre disse o quão importante para mim era a natação e tinhas dito que sim e não conseguimos sair disto, não é? Não há um evento que marque, de certa forma, não é? Sim, pode ser mais difícil. Claro que há pessoas que conseguem fazer isso, há casais que até combinam, sei lá, olha, eu vou fazer um retiro, não sei onde isto de alguma forma marca este momento, não é? Há pequenas coisas, às vezes de forma consciente, outras vezes de forma inconsciente, mas que marca ciclos, não é? Ou tecido, até no contrário, às vezes até para recomeçar. Há casais que estão juntos e depois passam por um ciclo de muita turbulência, que a relação é posta em causa e fecham um ciclo, e às vezes depois casam a seguir, porque é uma forma de recomeçar uma nova forma de viver, não é? Outras vezes uma nova fase, outras vezes escolhem mudar de casa nessa altura, vamos começar num sítio novo, ou tomam decisões em relação, por exemplo, ao resto da família. Havia elementos da família que perturbavam muito o funcionamento nuclear do casal e dos seus filhos. Pode haver um momento de uma atitude muito clara perante isso. Olha, deixamos de fazer os natais como temos feito e a partir deste ano o Natal passa a ser na nossa casa e passa a ser... São momentos em que se clarifica os limites da família e os ciclos da família. E isso pode acontecer também em casal. Quando se separa, claro, é muito mais evidente, não é? E é um grande potencial. Se for bem aproveitado, mais uma vez, se não tivermos a presença de espírito e a consciência e a possibilidade de fazer isso, vamos deixar arrastar e trazemos a mochila toda às costas. Acho que a tua proposta aqui é que a grande diferença na parentalidade não é se é conjugal ou não conjugal, mas se é consciente ou não, não é? Parece-me que é assim a tua grande proposta, não é? Exato, exatamente, tal como na relação entre os pais, não é tanto se eu estou casada ou não contigo, é se eu me relaciono contigo de forma consciente ou não. Sim.
Claro que quando estamos juntos, há coisas que, se não tivermos uma relação consciente, podem agravá-la ou podem facilitá-la. E quando estamos separados, a mesma coisa, trazem coisas ligeiramente diferentes, mas podem ser facilitadores ou dificultadores. Não existe, pois não? A palavra. Sim, então não existem. Dificultador. Existem e muitos. Tem muitos dificultadores. Estou aqui a pensar que eu acho que um dos desafios da parentalidade não conjugal é, às vezes, o querer ser agora, nesta nova realidade, aquilo que não foi possível sermos noutra. E que isso parece uma vantagem, a priori, não é? Mas depois facilmente no caminho pode ser uma grande armadilha. Até porque isso é uma forma de estar agarrado ao passado, porque na verdade continuas a fazer do teu referencial aquilo que tu viveste. Ou aquilo que tu não viveste. Ou não viveste, mas querias ter vivido. Mas essa é a referência. No fundo, mantens-te agarrado ao passado. Nunca nos entendemos, mas agora é que nos vamos entender. Exatamente, é agora. Portanto, eu acho, claro que é preciso também olhar-se, ir-se olhando mal de nós, porque não consigamos ter registado em nós as aprendizagens que fizemos da nossa história e do nosso passado, não é? A ideia não é estarmos tela em branco permanentemente, até porque não é possível. A ideia é não trazer daí, sentarmos nesse sítio e tomar decisões a partir desse sítio. Não pode ser. Olha, pergunta genuína. É genuína neste sentido que é a primeira vez até que me estou a colocá-la a mim mesma. Se o facto de estarmos a viver uma parentalidade não conjugal, não é? Se essa parentalidade não conjugal não for consciente, ou seja, se eu não estiver consciente de mim enquanto indivíduo, no papel de mãe, no papel de pai, no papel de avó, avô, tio, tia, madrasta, padrasto, o quanto os meus padrões inconscientes se vão manifestar na relação com a criança, muito mais do que numa parentalidade conjugal em que esse lugar está em mais contacto direto com outras dinâmicas na casa. Não sei se me estou a fazer entender, mas ou seja, estou aqui a imaginar um progenitor que vive agora a sós com a sua criança. E essa residência até é uma residência dividida com outro progenitor. Portanto, há semanas que tem, há semanas que não tem, ou há dias que tem, há dias que não tem. O quanto o estar consciente pode, nessa parentalidade não conjugal, ser mais organizador, ter mais consciência do que é meu, do que é teu, do que é que eu estou a projetar nesta relação contigo, do que é a minha história. Olha eu aqui agora a viver através de ti aquilo que foi a minha história com o teu pai ou com a tua mãe, enquanto numa parentalidade conjugal, como está tudo realmente mais fisicamente junto, essa separação e até essa influência não é tão sentida. Não sei se isto... Sim, acho... Não sei se fui clara, é a primeira vez que estou a elaborar isto, portanto... Eu acho que sim, se eu percebi bem, quando estamos sozinhos com os nossos filhos, porque entretanto separámos do outro progenitor, há menos ruído à volta da interação que eu tenho com a minha criança, porque só sou eu que estou ali, não é? E portanto posso estar mais consciente de quais são os meus padrões, o que é que eu tenho tendência a fazer. E se não tiveres consciente desses padrões e dessa história, provavelmente as consequências de estares... podem ser piores. Com essa a sós, não é? Com menos interferência de outras coisas, também se podem intensificar mais e sim, podem ser piores ou melhores, não sabemos se a história está a ser positiva ou negativa, mas estamos aqui a falar neste nível de intensidade, não é? Eu acho que é mais fácil quando temos... Vou dizer isto desta forma, somos um ser social, quando temos mais pessoas com quem preencher as nossas necessidades, o foco não fica tão só numa relação. Certo. Portanto, se estamos numa casa em que somos 3, ou somos 4, ou somos 5, há mais pessoas a dividir a minha atenção, com que dividir a minha energia, onde eu estou a ter trocas, onde eu estou a preencher necessidades, e vamos imaginar agora que eu saio deste cenário para um cenário onde sou só eu e 3 e eu sou o único adulto, ou sou eu sozinha com a criança, não é? O meu foco vai mais para essa relação, e isso pode ser positivo,
porque me pode dar mais autonomia, pode-me Certo. trazer mais consciência, pode-me trazer também mais essa responsabilidade pessoal e parental, mas também pode ser mais difícil se eu não estiver consciente disso. Exato, sim, exatamente. Sim, tal como quando estamos numa parentalidade conjugal, a triangulação é mais fácil de se fazer, ou pode ser mais fácil de fazer, ali no in loco, não é? Claro que também há triangulação feita com pais separados e também se faz triangulação. Sim, eu acho que tens toda a razão, faz-me todo o sentido o que estás a dizer e é importante ter isso presente. Por outro lado, a responsabilidade também é tudo, não é? Fica menos dividido também, a responsabilidade parental também naquele momento fica menos dividida. Mas podemos estar mais atentos, porque como temos menos variáveis a interferir com o nosso comportamento, pode ser mais fácil observar o que é a nossa tendência natural, não é? Pode ser mais fácil. Por outro lado, Sim. também pode ser mais difícil se doer muito, porque não tem como culpabilizar ou como, de alguma forma, justificar-me através do outro, não é? Tens, mesmo estando separada, tens sempre. Pronto, mas esse é os És tais igualzinho ao teu jogos. pai. Esse é os tais jogos, não é? É os Estás tais... a fazer igualzinho como o outro Sim, fazia. sim. Pronto, olha, era essa, do largar o passado e olhar o presente, aqui, voltando aqui para os tópicos, mas então estás a ver, André e Catarina, como cada um destes temas que trazemos, dá para perceber o quão impactam num contexto ou noutro contexto e como têm os dois lados da moeda, podem ser Sim. facilitadores ou, agora arranjámos a palavra, dos dificultadores. Não é? Ou complicadores, não é? Ou complicadores, Uhum. exatamente. É. Ok. Outra tem a ver, e esta eu acho que é uma grande, eu acho que esta talvez seja das maiores diferenças objetivamente, é a falta de continuidade, Uhum. porque mesmo se tiverem residências alternadas, a falta de continuidade ainda é mais fácil de se instalar, ou a sensação de falta de continuidade, mas mesmo que sejam viver mais tempo com um dos progenitores e só aos fins de semana, de 15 em 15 dias ou outro, também dá uma falta de continuidade, menor, mas também dá, não é? Eu acho, e a continuidade é uma coisa muito importante para a nossa identidade, para a nossa sensação de integridade, de coesão. E quando estamos em casas separadas e as crianças têm que circular de uma casa para a outra Sim. e conviver numa casa e noutra, é fácil, ou pode ser fácil, se não estivermos atentos e conscientes, a começar a criança a viver duas vidas paralelas, não é? Uma coisa é termos parentalidade paralela, outra coisa é as crianças terem vidas paralelas. E é como se Qual é a diferença, Mafalda? a diferença tem a ver com, em termos da sensação que a criança tem, porque a criança pode ter uma sensação de uma vida única e continuada, mesmo que os pais tenham uma parentalidade paralela, se conseguirem manter o nível de funcionalidade mínimo para essa continuidade. Isso é possível através de comunicação mínima, mas funcional. Vou dar um exemplo, Rotinas. esse é isto que eu estou a perceber. Uma parentalidade paralela seria: na casa de um janta uma hora, na casa do outro janta outra. Na casa de um posso fazer esta atividade, na casa do outro faço outra. Uma criança com vida paralela é ela ter respostas emocionais e ter que se apresentar de forma diferente quando está com um progenitor e quando está com o outro, para poder ser aceite naquele lugar. Exato, é mesmo isso. Não é? Na casa do pai eu sou o tipo aguerrido, enérgico, espontâneo, engraçado e até um bocadinho opositor e brincalhão, né? E na casa da mãe sou a criança cuidadora, certinha, silenciosa, que não arranja problemas, não arranja chatice. Não é? Nós sabemos que todos nós temos estilos ligeiramente diferentes em função da pessoa com quem estamos, porque criam-se dinâmicas muito próprias na relação. Mas Sim. uma coisa é criar uma dinâmica muito própria na relação e eu continuar a ser quem sou. Outra coisa é isto da criança viver mesmo... ter que mudar quem é para poder estar. se adaptar. Sim, e pronto, e são realidades mesmo quase que alternativas, paralelas. E uma criança que tem vida dupla é extraordinariamente difícil para si, para o seu desenvolvimento. Sim. E isso é mais fácil de acontecer quando os pais estão separados, não é? Sim, acho que aí talvez seja uma assim, a diferença maior. Também pode acontecer quando os pais estão juntos e também se vê, não é? Quando está só um dos progenitores, o clima em casa é assim que chega ao outro, muda tudo, não é? Também pode acontecer, mas mesmo assim
há esta sensação de contínuo, não é? Há um que entra e sai, mas quem entra e sai é o progenitor, não é a criança que tem que mudar. Portanto, eu acho que esse talvez seja das maiores diferenças. Sim. E esse contínuo também não se sente só nessa parentalidade paralela, ou nessa vida paralela, mas até no tempo que a criança demora a adaptar-se a essa falta de continuidade. Estou aqui a imaginar uma criança com muita necessidade de segurança e conhecimento. O dia das trocas, não é? Num caso de residência alternada, acho que nunca é fácil para ninguém, nem para adultos, nem para crianças. E eu acho que isto é uma particularidade da parentalidade não conjugal. O dia das trocas é um dia difícil, porque é um dia ou que algo se ausenta e outro se aproxima, não é? Se é o dia de eu receber a criança, olha, ausenta-se alguma coisa ou alguma parte que estava mais presente nesta semana que estive a sós ou estive em casal, e vice-versa, quando a criança sai também é uma parte que se ausenta, e esse dia nunca é fácil para ninguém, acho que nem para os adultos nem para as crianças. E mudamos o nosso comportamento. Consciente ou inconscientemente, ali umas horas, para algumas pessoas uns dias antes da troca acontecer, já se começa inconscientemente a entrar nessa alteração, e para outros pode demorar mais ou menos, ou pode ser mais antes, ou pode ser mais depois, mas normalmente é um dia em que a tensão se revela e cada um lida com isso à sua maneira. E acho que este dia da troca, não é? O dia de alternar as residências, eu, Andreia, tendo a achar que ainda é mais duro para as crianças, não é? Porque não só, obviamente, do ponto de vista, esperemos nós, racional e emocional, ainda não estão tão desenvolvidos como seria bom que o adulto já estivesse, não é? Exato. Têm menos recursos para lidar com o que estão a sentir, com o que estão a pensar, mas porque também são eles que trocam de casa. Exato. O adulto continua na sua residência, na sua zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto vá mudar, claro que muda, com ou sem criança muda muito, mas é a criança que está a mudar de uma casa para a outra, para um estilo parental para outro, aqui tenho umas regras, ali tenho outras, e isso sente-se. E acho que essa parentalidade não conjugal tem este impacto nas crianças e nos adultos, claro, mas eu tendo a achar que aqui é mais impactante até para as crianças, e cada uma lidará com isso, do que numa parentalidade conjugal, que mesmo que haja programas que façam com a mãe ou programas que façam com o pai e até tenham as suas preferências, acho que não há este em termos sentimento, emocionais não há um impacto. não é este impacto de troquei. Exato, desliga uma coisa, liga outra, não é? Isso. E sobretudo, além de ter uma coisa desliga o outro, aquilo continua a acontecer mesmo na minha ausência, não é? As crianças, quando começam a ser mais queridinhas, percebem que, ok, eu esta semana não estive na casa do pai, mas a vida do pai continua a acontecer lá. Sim. E portanto eu depois vou chegar com o filme a meio e depois vou ter que me ajustar àquele filme que eu não apanhei, há coisas não que tinha. vão acontecer e eu não estou lá, eu não vou fazer parte disso. Exato, não é? E por muito que nós às vezes até queiramos pôr os nossos filhos a par do que está acontecendo na sua ausência, telefonando, partilhando, não é a mesma coisa que estar lá. Até porque há muitas coisas da interação e da comunicação que são muito não verbais e que nós também não temos como lhes explicar, não é? Sente-se, não é? Sente-se, vive-se, experiencia-se, não dá para explicar por telefone ou por mail o que é, não é? E portanto, sim, pode ser muito, muito difícil a sensação de continuidade. Como é que podemos ajudar a dar mais continuidade? Por um lado, dar mais informação possível conforme ela vai acontecendo, coisas que sejam muito significativas para a criança, uma mudança lá em casa, se calhar organizar para ser feito quando a criança está. Envolver a criança. Envolver a criança. Outras vezes é o contrário, os miúdos podem nem querer, que é, olha, o filho não está cá, faz isso quando eu não estiver cá. E podermos fazer isso quando a criança... é falar, é comunicar. Exato, e perceber, não é? O que é mais importante ali para a criança e o que é que dá essa sensação de continuidade. Objetos de transição, há miúdos que criam essa continuidade levando objetos de uma casa para a outra. E alguns pais opõem-se a isso. E às vezes opõem-se porque não querem nada do outro lado, tipo rejeição total. Outras vezes não é isso, é aquela preocupação de se vem, esquece, perde, estraga, e se tu caminha e aquilo às tantas já não sabemos onde é que está. Às vezes é uma preocupação genuína de simplificar, portanto fica uma coisa de um lado, outra coisa do outro. Mas essa simplificação
pode cortar ainda mais esta ligação, não é? Entre os mundos da criança. E, portanto, pode valer a pena, apesar de ser um bocadinho mais complexo, isso poder acontecer, não é? Tal como com a história da roupa. Pode ser muito duro para uma criança aquela sensação desta roupa é só da casa da mãe, esta roupa é só da casa do pai. Eu chego à casa do pai, tenho que tirar a roupa toda para vestir a dele, e quando sair daqui sei que tenho que ir exatamente com a mesma roupa com que cheguei, que é para ir para a casa da mãe. E a falta e nesse sentido da continuidade, também até para a própria identidade da criança, quando se estão num contexto não conjugal, nós temos que ter muito cuidado para não desumanizar a criança, porque uma das formas que se tem de fazer isso é que de repente nada é dela. Exato. A roupa ou é da do mãe, pai ou é da mãe. pai. Exato. Ou da mãe. A casa ou é do pai ou é da mãe. Isso. Então a criança não tem coisas suas, nada lhe pertence, e isso é muito importante, trabalhar esta questão da pertença, da conexão, do que é dela. É mais fácil, acho que é um caminho mais promotor da integridade da criança, pensar que agora a criança tem em dobro, do que pensar que agora nada é dela. Exato, sim. Nem uma coisa nem outra, não é? Sim. Quando é possível, acho que isto de ter as coisas poderem fazer isso é super importante. Nem sempre é possível. Há famílias e há contextos em que não dá para fazer isso. Isso vai trazer tantos problemas atrás, tanto desgaste, que mais vale falarmos com a criança, explicar a situação e separar. Mas a grande maioria das vezes dá perfeitamente para fazer isso se tivermos alguma flexibilidade, alguma compaixão. Também depende da idade, não é? Também depende da idade, sim. Falar que esta parentalidade pode ir do 0 até aos 18, 20. Até 20, exatamente. Olha, tinha uma família, do seu pai, em que a roupa dos miúdos estava marcada, para saber de onde é que era. Mas a roupa que era da casa da mãe tinha um M de mãe. E a roupa da casa do pai tinha a inicial do nome do pai, não tinha um P de pai. Por exemplo, da casa da mãe tinha o M de mãe, o M de mãe, e a da casa do pai, imagina, tinha o J de Joaquim. E não tinha o P de pai. Epá, e aquilo parece uma coisa pequena, mas aquilo tinha impacto tanto nos miúdos como no próprio pai, que é, caramba, o que é isto? Então eu sou o Joaquim e outra pessoa é a mãe. Parece que há mais proximidade, não te parece que há mais distância, não é? Exato, não é? E portanto, às vezes são estas pequenas coisas, eu não sei com que intenção, não vale a pena atribuir intenções a este comportamento. Até se foi consciente ou inconsciente. Até pode não ter sido, não é? É da minha casa, é daqui da casa da mãe, olha, isto é da casa do outro, e a pessoa referia só porque gritou pelo seu nome e portanto depois... Exato. Só que às vezes nós, sem querer, com estas pequenas coisas, podemos estar a criar mais separação, mais distanciamento. Acho que isso pode ser mesmo muito importante. Para os próprios pais, esta assimetria das semanas também pode não ser fácil para a gestão da rotina, e as famílias sentirem-se um bocadinho mais desorganizadas, porque há semanas de tudo e semanas de nada, ou dias de tudo e dias de nada, e portanto mesmo para os adultos depois adaptarem-se a cada semana pode também não ser fácil. Estarmos atentos a isso para poder arranjar estratégias para lidar melhor com isso é a solução, não é? Sim. Daí e estamos aqui a falar da roupa e da casa, mas isto depois até se revela em outro tipo de coisas, do género, o aniversário, a festa de aniversário, vai ter 2, só vai ter uma, vai ser a festa de aniversário feita pelo A, pelo B. Exato. Então, é muito importante nós olharmos para a criança como um indivíduo com necessidades, com pensamentos, com emoções tão válidas, não é? Como a dos adultos, e percebermos que esta parentalidade conjugal não é só sobre nós, adultos, não é? É também sobre eles. Também não é só sobre as crianças. Também não é, exato. É sobre nós em conjunto. Não é? Exatamente. Estás-te a lembrar assim de mais alguma Queres que coisa? Sim. A comunicação e a interação, que também muda quando as pessoas se separam, não é? Porque começa a haver uma comunicação e uma interação, por um lado, muito menos continua também ela, porque não estamos sempre nos mesmos espaços, ou estamos muito menos no mesmo espaço, portanto, muitas vezes é uma comunicação mais escrita, ou mais à distância por telefone, e portanto perdemos muita parte da informação na comunicação, e por outro lado, a comunicação lá está, por ser inconsciente, por ser não verbal, não dá para passar,
Portanto, a comunicação fica um bocadinho alterada, pode ficar um bocadinho alterada e temos que ter esquemas compensatórios para evitar mal-entendido, para evitar informação que se perde pelo caminho. Portanto, pode ser preciso acrescentar mais cuidado à forma como comunicamos. Né? E há outro Mais fenómeno que cuidado e começa... mais intencionalidade. Mais intencionalidade. O cuidado é nesse sentido, é da intencionalidade, não é? Ver o que é mais relevante, ver o que é mais oportuno, o modo que funciona melhor na comunicação. Eu acho que essa distância pode trazer diferenças na comunicação, mas há um fenómeno que traz ainda mais e que é super interessante quando nós estamos de fora a assistir, não é nada interessante quando estamos de dentro, que é percebermos que as pessoas, depois ao longo do tempo, elas vão se transformando. E, portanto, ao fim de 5 anos ou 6 anos de separação, as pessoas já não são as mesmas. E aquela sensação inicial que é, eu conheço aquela pessoa como ela funciona, vamos perdendo. E às tantas já é, se não tivermos uma relação muito próxima com o outro progenitor, aquela pessoa passa a ser um bocado desconhecida para nós. Apesar de ser o pai ou a mãe dos nossos filhos, eu já não sei bem quais são os seus hábitos, eu já não percebo bem o seu estilo, já não sei bem se aquilo está a ser sarcástico, se está a ser brincalhão, eu já não conheço bem os nossos sinais perderam-se, porque a pessoa, entretanto, mudou, começou-se a relacionar com outras pessoas, também tem outro mudei. estilo, eu também mudei, tenho outro estilo, tenho outra forma, há palavras que já não me fazem sentido, eu já não gosto de ouvir aquilo assim, há outras, pelo contrário, gosto mais de utilizar e outra pessoa parece que não percebeu bem o que é que eu estou aqui a fazer, e tanto começamos a ser um bocado estranhos uns para os outros. Tu não achas que isso é uma das coisas sedutoras do ficar agarrado ao passado? É que no passado eu conheço. Pode ser, acho que pode ser. Embora quem está muito agarrado ao passado, por estar tão agarrado ao passado, não creio que projete assim tanto, no futuro depois posso já não te conhecer. Não sei, mas estou aqui a especular, não faço ideia. Pode ser Não, também mas ou isso, pode seja, Não dá pesar. tanta segurança. Não, posso estar agarrado ao passado no sentido de eu já, ou seja, Já percebi. de achares que ainda Já entendes o percebi, outro, boa, já percebi, agora percebi, sim, de não tinha achares que ainda percebido. entendes o outro Ok, sim, é e já isso. não E já entendes. não entendo, Eu sei lembrar-me muito que é. bem como é que a tua mãe é, ou sei muito bem o que é que o Exato. teu pai quis dizer com isso. Assim, eu já Na sei quando verdade não faz não sei o sabes, quê. Exato, porque já não não conheço a sabes. pessoa. Sim. Sim, boa, já percebi, André, agora percebi. É isso mesmo, é um sinal de que estou agarrado ao passado. Quando passado 5, 6, 7, 10 anos, continuo com a Eu segurança que acho conheço que ainda aquela pessoa. conheço o outro. Exato. E não tivemos relação para isso, e provavelmente já não nos conhecemos mesmo. Sim, não nos sentamos para tomar um café e conversar, eu não sei o que é que aquela pessoa agora pensa sobre a vida, sobre em geral, não sei, Exato. já não sei como é que gosta de comer, o que gosta de comer, não sei, mas ainda acho que sei. É mesmo isso. Né? O que é que acho isso é super importante fazermos essas atualizações e lembrarmos de se calhar não conheço assim tão bem esta pessoa, não é? Sobretudo se tivermos uma parentalidade muito paralela, vai invariavelmente acontecer isso. A menos que sejam Sim. pessoas muito rígidas, que ficaram todas muito, mas aí vai trazer uma série de outros problemas. Já não vamos conhecer outra pessoa, já não sabemos bem como é que aquela pessoa funciona e é bom lembrarmos disso. Isso também implica às vezes ter que perguntar mais ao outro como é que as coisas podem ser, não é? Outro problema... Não assumir tanto Sim, que a informação que tínhamos continua válida. é isso. O que é verdadeira. É isso mesmo. É isso mesmo. Outra coisa aqui da comunicação que eu também acho muito interessante é que nos pais que estão separados, tendencialmente a comunicação passa a ser sobre coisas do dia a dia funcional, não é? E sobre problemas, sobre o que não corre bem. E perde-se uma série de outra informação sobre o que é que está a correr bem, o que é que está a ser giro, coisas que os miúdos estão a viver, mas como isso, pronto, é da minha casa, é do meu foro, da tua é outra, falamos muito menos sobre isso, vamos mais para aquilo que é preciso tratar, não é? E portanto, perde-se toda essa variedade que ajuda também a dar a tal continuidade, que estávamos a falar antes, não é? E também ajuda a termos uma parentalidade mais alinhada quando vamos a coisas mais profundas daquilo que queremos viver com os nossos filhos, dos valores que queremos passar, das experiências que queremos ter, só que como não há espaço na relação com o progenitor para falar disto, ou o que é que a mim me magoa, ou o que é que a mim me custa ver o meu filho a fazer, o que é que para mim é difícil, ou o que é que para mim é tão satisfatório, provavelmente eu não vou falar com isto com o outro progenitor, porque isso não é propriamente um problema, isso é mais sobre mim. E portanto vai-se esvaziando coisas mais profundas na relação, e fica tudo muito mais superficial. E eu acho que isto é uma tendência que também, mais uma vez, acontece em pais casados, pais juntos, mas é mais fácil de acontecer, é uma fragilidade maior dos pais que estão separados.
porque não sentam para falar sobre, olha, quais são os nossos sonhos para viver com os nossos filhos. E não é o sonho de eu quero que o meu filho seja astronauta, é o sonho de, olha, irmos fazer uma viagem, o sonho de poder ter uma experiência qualquer, seja conjunta e Tu não achas que a parentalidade não conjugal também traz um bocadinho esta noção mais presente do crescimento da criança e da passagem do tempo? Porque num contexto de parentalidade não conjugal, eu estou mais consciente, até porque a minha realidade me aproxima disso. Numa parentalidade não conjugal é mais fácil, até porque a realidade nos aproxima disso, estar consciente da passagem do tempo e das minhas responsabilidades parentais irem se alterando consoante a idade da criança e depois do adolescente e depois do jovem adulto. E em pais em que a parentalidade é conjugalidade, às vezes essa noção de passagem do tempo está um bocadinho mais diluída, ou está um bocadinho mais inconsciente. Sei lá, por exemplo, numa realidade não conjugal, uma criança que esteja em residência alternada, se calhar aos 14, 15 anos começa a manifestar, por questão de interesses próprios, as suas preferências. Olha, hoje quero dormir aqui. Vocês combinaram lá há alguns anos atrás, que era semana sim, semana não, pá, mas hoje dá-me jeito aqui. Numa parentalidade que anda de mãos dadas, salvo seja, com a conjugalidade, eu não sinto tanto essa passagem da minha responsabilidade parental para com o meu filho ou para com a minha filha, porque está um bocadinho diluído, está um bocadinho mascarado nesta realidade. Sim, eu acho que tem a ver com a tal continuidade que estávamos a falar, não é? Sim. Como há uma continuidade, há menos momentos de corte, de quebra e depois de impacto com a mudança. Quando há continuidade, vai ficando mais diluído. As coisas vão acontecendo de uma forma mais gradual, mais espontânea. Sim, e pode haver mais vou dizer assim, inércia, pode haver mais inércia para a mudança. E uma parentalidade conjugal pode haver mais inércia para a mudança. É. Pode haver mais inércia, não é? Porque como é contínua, vê-se menos, é como quando mal comparado, quando as crianças crescem, não é? Quando nós estamos todos os dias com a criança, não vemos tanta criança a crescer, mesmo fisicamente, a ficar mais alta, não é? É isso. Mas quando a criança teve uma semana, volta, o que é que te aconteceu? Tu numa semana deste um bocadinho de grande salto. E sim, acredito que sim, que isso possa acontecer. Claro que, mais uma vez, depende sempre do contexto emocional onde se vive e social. Social no sentido de social, microsocial da família, onde há espaço ou não para esses crescimentos. Mais uma vez, depende. Mas sim, creio que pode acontecer e que pode ser Estou aqui uma a pensar numa tendência. parentalidade conjugal super autoritária, em que os pais até usam muito aquele argumento: enquanto estiveres na minha casa, não é? Enquanto viveres aqui isto numa parentalidade não conjugal, em que a residência alternada é meia porta aberta para o adolescente. Ou não. Ou não, depende de quão quebrado ficou com essa autoridade toda, porque às vezes os miúdos depois perdem mesmo a sua iniciativa e a sua voz e não usam, não é preciso sequer impor, eles já não usam mesmo. Portanto, depende. Claro que se a criança ainda tiver adolescente, ainda tiver com aquele pouco que estávamos a falar inicialmente, ele pode fazer frente e dizer: acabou, eu não quero continuar a viver nisto, não quero continuar a fazer assim, não quero, eu não vou estar mais assim. Pode, mas isso quer dizer que ainda houve ali espaço para poder fazer isso. Há miúdos que chegam a um determinado estado de tal maneira que não dá. Então, resumindo aqui, assim, sim, era isso que eu ia propor, se calhar. Com uma chavezinha de ouro, me fala assim mas se calhar antes, Andreia, só para se calhar para resumir aqui mesmo para as pessoas que nos estiveram a ouvir, aquilo que nós estávamos a tentar propor e que a Mafalda trouxe aqui para a conversa connosco, é que mais importante do que perceber se é conjugal, se não é conjugal, é o que é importante para as crianças se desenvolverem bem. E aqui o que tu foste falando foi separar, conseguir distinguir o que é a relação parental e a relação conjugal, isto quer estando junto, quer estando separado, conseguir separar o passado e não estar sempre ali a ir buscar questões e o agora e o presente. A questão da continuidade, que é
independentemente da situação em que a criança está a viver, o importante é ela ter este sentimento de continuidade, quer não é, quando estão os pais separados, quer, não, quer juntos, é mais difícil, é mais, tem mais desafios quando não estão, mas também lhes permitir isto, não é? Que eles levem com eles este sentimento de continuidade. E a relação da comunicação e interação entre o par parental, não é? Entre os pais. Isto aqui para ti são realmente as condições para uma criança se desenvolver bem, não é? Independentemente da situação parental e familiar que esteja a viver. No fundo, tudo isso para contribuir para a criança se sentir segura, e a partir do momento que se sente segura, em princípio o resto encaixa. E o foco na relação com a criança. Claro. De sempre, não é? Mafalda, assim, não sei se achas que se queres acrescentar mais alguma coisa ou se o que nós nos tínhamos proposto já ficou assim composto. Eu acho que para esta conversa acho que está ótimo. Tivemos aqui muitas e muitas ideias, muitas reflexões muito sinceras. Acho que há sempre espaço para mais, Catarina. Sim. Mas acho que sim, neste momento podermos também fechar o ciclo desta conversa e depois trazer. Sim. Acho que sim, é o momento. Então, para terminarmos, Mafalda, onde é que tu achas que pode mais amor na parentalidade para ti? Na parentalidade não conjugal. No geral, No geral. Sim. Acho que pode mais amor, sobretudo aprendermos a receber e a dar amor. Mais do que acrescentar amor. Saber entregá-lo e receber. De forma saudável. E acho que então assim terminamos, não é? Acho que é um bom final, não é? Estarmos mais disponíveis, se calhar, e de uma forma mais aberta a receber e a dar amor, não é? E isto será importante em qualquer parentalidade. Obrigada, Mafalda, por ter estado connosco. Obrigada, Mafalda. Obrigada, Catarina e Andreia, por me terem recebido. E se as pessoas quiserem saber mais sobre ti, é seguir, não é? Nas redes sociais. É seguir nas redes. Sim, do GP3S, também a minha própria individual, embora no Instagram, coitadinha, está a ser muito, muito, muito morta, mas... Mas podes dizer o Instagram do GP3S e o site também. Exato, gp3s.divórcio consciente. O site é www.gp3sdivorcioconsciente.com. E a minha individual também é mafaldacorreia.com, uma página. O Instagram eu quero ver se este ano começa a dar-lhe mais atenção. Muito bem. E olha, e para quem está numa parentalidade que quer consciente, seja ela conjugal ou não conjugal, ou que está numa parentalidade conjugal com profissional, a acompanhar pais ou mães, ou etc., como é que podem saber mais sobre o trabalho do GP3S, para além de comprarem o livro, para além de te procurarem a Marcela nas redes, como é que podem ter acesso a mais informação? A partir das nossas páginas estão sempre a receber alguma informação, nós estamos sempre a partilhar conteúdos. O podcast também traz muitos conteúdos, muita informação, muita reflexão também. Pode ser, nós temos recebido esse feedback de pessoas que dizem que fazem um género de cursos de desenvolvimento pessoal ouvindo o podcast, e para nós é muito gratificante saber que estamos a contribuir dessa maneira para a transformação das pessoas e para traçarem o seu próprio caminho, a sua própria rota. As formações também são uma ótima forma de estar mais diretamente em contacto connosco e de vir mesmo aos conteúdos de base que nós tentamos sistematizar para ajudar e facilitar estes processos de divórcio mais consciente e de parentalidade não conjugal. Então, e quando é que vai ser a próxima certificação? Já têm datas? Não? Sim, temos uma data já para começar com os fundamentos do GP3S Divórcio Consciente a 4 de março. Começa aí essa formação. É uma formação que dá as bases, as fundações, para depois se poder fazer um segundo nível, para sair já mais profissional, a certificação de facilitador de parentalidade não conjugal. Este segundo nível vai ser em novembro.
Antes disso, agora em fevereiro, vou ser eu, não vou ter a Marcela comigo, ao contrário dos outros que fazemos em conjunto, um workshop de parentalidade consciente. Vai ser online, vai ser agora em fevereiro, assim um bocadinho como aquecimento, para quem depois quiser também fazer os fundamentos. Então vamos, em fevereiro tens agora um workshop online de parentalidade não conjugal. Não, parentalidade consciente. É parentalidade consciente. É. Exatamente. Em março vai haver a formação de parentalidade dos fundamentos. não conjugal e divórcio consciente, os fundamentos, não é? Exato. E dizes, essa formação vai ser online, vai ser presencial? Vai ser online, são 30 horas online e depois vamos fazer um dia presencial para podermos estar juntos e ter uma série de dinâmicas e práticas para pôr os conteúdos em ação. Muito bem. E depois quem quiser trabalhar, ou quem já trabalha nesta área de apoio a casais ou indivíduos, sobretudo que têm filhos, não é? Ou que estão envolvidos em dinâmicas de parentalidade não conjugal, podem ir tirar o nível 2, que é então em novembro. Presencial, online? Esse como é que vai ser totalmente presencial. Okay. São também 36 horas, mas todas presenciais. Pronto, então vão ao site www.divorcioconsciente.gp3s. Na agenda, clicam na agenda e têm lá todos os eventos. Muito bem. Obrigada, Mafalda. Obrigada também. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.